Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Observador. Estamos de volta aqui para dar uma passada aí nesse depoimento do ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, né? Aquele que foi ameaçado de prender pai, de prender filho, o mesmo tipo de ameaça que o senhor Alexandre de Moraes fez contra o Felipe Martins, né? Cuidado, hein? Olha a sua família, hein? Você tem família, hein? Né? Você tem pai, você tem mãe, você tem filho. Cara, e o Mauro Cid, a gente ouvindo ontem o depoimento dele, o cara tava alquebrado, né? Tá todo mundo assim meio incrédulo com essas palavras dele, porque ele fez uma delação premiada, sabe lá de que forma que ele foi instruído, né, para dar esses depoimentos que a gente vai ver aqui, gente. Olha, tá aqui no site, no YouTube, né, no canal do Poder 360. E esses depoimentos, gente, começaram na segunda-feira, né? Hoje é terça, dia 10 de junho, e eles vão até sexta-feira, né? Esses depoimentos todos aí. O presidente Bolsonaro vai depor ali de frente pro Alexandre de Moraes, né? O Ramagem, o Alexandre Ramagem, que era diretor da Agência Brasileira de Informação, de Inteligência, né? Que hoje é deputado federal. Aliás, é o único que tem o foro privilegiado, tá? O Almirante Garnier, comandante da Marinha, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e também secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, ele que vocês estão vendo aí, Mauro Cid, que era ajudante de ordens, né, do Bolsonaro, militar também, né, tenente-coronel, né, o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, todos militares, tá, gente? E o Braga Neto, né, que está preso, inclusive, ex-ministro da Casa Civil e foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro em 2022. Um dos erros do Bolsonaro, na minha opinião, né? Ele deveria ter chamado um civil, uma outra pessoa, talvez alguém do centro, até centro-esquerda, como o Michel Temer, por exemplo, né? Teria sido menos desastroso, né, gente? Esses interrogatórios, eles vão até o dia 13 de junho, né, sexta-feira, e o primeiro a ser ouvido foi o Mauro Cid, né, gente? Esse depoimento dele eu achei meio estranho, meio fraco. Tem gente que está dizendo que foi muito bom para o Bolsonaro. Ele meio que confirma essa minuta do golpe, apesar de dizer que Bolsonaro não assinou nada, não autorizou nada. Ficou aquela coisa assim meio estranha, meio em cima do muro, né? Os interrogatórios fazem parte dessa parte de instrução criminal, que chama, né, na justiça brasileira, que é um momento para a produção de provas, né? Até quando isso vai durar, né? Será que dura muito? Será que demora muito ainda? Porque, pelo que a gente está vendo, esse processo todo está andando muito rápido, né? O processo que tornou o Bolsonaro inelegível, por exemplo, foi na velocidade da luz. Assim como o processo do Daniel Silveira, cassação, prisão e tudo, também foi rápido, né? O da Carla Zambelli também, né? Tudo muito, muito rápido mesmo. Agora, com relação a esse grupo de 7, que eles dizem que é o núcleo central do golpe de Taubaté, ele é um pouco mais complexo o processo porque envolve várias pessoas, né, gente? Esses réus desse núcleo do golpe, né, eles são obrigados a comparecer nos interrogatórios, mas eles podem alegar que não querem falar ali e ficarem calados, né? Eles podem permanecer em silêncio. O ministro Alexandre de Moraes e também o procurador da República, o Paulo Gonetti, e os advogados têm que fazer perguntas e tal, né? E outros ministros da primeira turma que comparecerem também podem fazer questionamentos, né? Fazer perguntas e tal, né? Aí, gente, eu não sei, sinceramente, que tipo de aperto foi que deram no Mauro Cid. É claro que foi com relação ao pai dele, né? Inclusive com prisão e tudo, né? A mesma coisa aconteceu. Brasília é fogo, gente. Acontecem coisas ali pelo subterrâneo de Brasília que até Deus duvida. Por exemplo, o Hugo Mota, né? Que é presidente da Câmara. O Hugo Mota tem o pai dele é prefeito de uma cidade no interior e parece que foram lá apertar uns botões do pai do Hugo Mota lá no interiorzão lá, né? E aí de repente o Hugo Mota ele ia Hugo Mota ele é da Paraíba, né? O pai dele o pai dele como é que é o pai dele mesmo? Deixa eu ver o nome do pai dele aqui, gente.
O pai dele é Nabor Vanderlei. Nabor Vanderlei é o pai dele, gente. Foi deputado estadual. Hoje ele é prefeito de uma cidade. Ele está no. Deixa eu ver. No segundo mandato de prefeito de Patos, na Paraíba. Isso mesmo. E foram lá investigar o cara. Tipo, olha, Hugo Mota, cuidado aí, não vamos levantar o negócio, a roubalheira do INSS, não, né? Porque tem uma pendência lá com seu pai, não sei aonde, um almoço que o Alexandre de Moraes e outros ministros da Suprema Corte tiveram com o Hugo Mota, né, presidente da Câmara. Então, gente, em Brasília acontecem coisas que são incríveis mesmo. Aí o Alexandre de Moraes fez uma última pergunta aqui nesse trecho desse vídeo aqui do depoimento do Mauro Cid, que é interessante, eu vou colocar aqui para a gente ouvir, uma pergunta com relação a um documento, um relatório que chegou em duas partes à mesa do presidente Bolsonaro, uma avaliação sobre as eleições, prisão de autoridades, etc. Vamos ouvir? Vamos ouvir aqui. Em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de duas partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Interessante, né? Interessante. Será que ele está falando a verdade, gente? Será? Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele fala, em determinado momento, que o Bolsonaro manteria no Supremo somente o Alexandre de Moraes preso, porque ele também era presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, né? Vamos ouvir. O documento, basicamente, retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não. Cara, eu quero ver agora. Eu quero ver o depoimento do Bolsonaro, como é que vai ser, cara. Quando o Bolsonaro estiver frente a frente ali com o Alexandre de Moraes, eu ia prender o senhor. O senhor é o único que ia ficar preso. Se eu fosse Bolsonaro, sabe o que eu faria, gente, nesse último depoimento? Eu falaria o seguinte, olha, tinha muita gente que queria golpe, tanto dentro das Forças Armadas, tanto dentro do segundo escalão do governo, tanto dentro do terceiro escalão do governo, que é aquele pessoal concursado que não sai, né? Independente do governo que entra ou que sai, o pessoal que está no Estado fica, óbvio, né? Ministérios, etc. Tinha gente que queria também esse golpe, né? Claro que tinha. E tinha metade da população brasileira, né? Porque a diferença de Lula para Bolsonaro na urna eletrônica, na caixinha mágica lá de Pandora, foi de 2 milhões, né, de votos, né? Então, foi empate, né? E se eu sou Bolsonaro, eu falo, olha, eu só não dei o golpe porque eu não quis. Eu não dei golpe porque eu não quis. Eu falaria isso.
Porque se eu quisesse ter dado o golpe, o senhor que agora não estaria me interrogando. O senhor estaria preso, né? É o que eu iria dizer. Agora que Bolsonaro vai ser preso, gente, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora fica aquela expectativa de que talvez o PL, talvez o PSD façam algum tipo de interferência política com acordos com o STF, ou se Bolsonaro vai sair do Brasil ou não, né? A gente não sabe. Será que Bolsonaro foge, mete o pé? Né? Eu já teria ido embora. Talvez eu nem tivesse voltado, né? Que ele já estava nos Estados Unidos lá naquela época lá do 8 de janeiro, quando aconteceram as manifestações do golpe de Taubaté, golpe com mil pessoas desarmadas, né? Com Brasília vazia. Eu já teria ido embora, eu acho que eu não teria voltado, não. Ele conseguiu aqueles 17 milhões de reais de PIX, né? De doações, né? Inclusive eu mesmo doei R$22 na época, doei mais 22 agora. Mesmo com o Alexandre de Moraes pedindo ao Banco Central que identifique os PIX de todo mundo que mandou dinheiro para o Bolsonaro, o meu tá lá, tá? Tem 2 meus lá. E é isso, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ainda tem outros, né, depoimentos. Hoje continua, hoje é dia 10 de junho, até o dia 13. Vamos aguardar. Bom vai ser o depoimento do Bolsonaro. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Valeu, pessoal. Por favor, curta, compartilhe e comente. O que você acha? Vai todo mundo para a cadeia? Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.